Olá, meus queridos. É com grande prazer que recebemos todos aqui na nossa casa de paz, de bondade, todos também que estão nos acompanhando pela internet, pelas redes sociais. E mais uma vez estamos aqui para juntos aprendermos um tema que vai nos auxiliar nestes momentos que nós temos passado tão difíceis em nossa vida. Vamos então nos preparando a nossa mente e o nosso coração para que nós possamos receber os ensinamentos de hoje. É importante nós irmos nos conectando, seja de onde estivermos, à equipe espiritual, ao nosso mentor, ao nosso anjo guardião, que estão sempre próximos a nós para nos ajudar, nos auxiliar. Então vamos trazendo até nós a mente o nosso querido Mestre Jesus, que para nós representa o Espírito mais puro que já esteve entre nós, que nos deu todos os exemplos de caridade, de humildade e de amor. E é a Ele que nós vamos direcionando a nossa prece de abertura, agradecendo por todo este ensinamento maravilhoso que Ele nos traz através do seu Evangelho, das suas lições de moral, de amor, dos exemplos de como todos nós devemos agir para com o nosso próximo. Agradecendo a Deus pela importância de ter nos dado a vida, esta reencarnação, esta casa para podermos aqui estudar, esta internet para podermos estar juntos neste momento em que a proximidade não é permitida. E vamos também agradecendo a essa equipe espiritual, que são os nossos companheiros de jornada. Nunca nos abandonam, estão sempre conosco, caminhando lado a lado. É a eles todos que agradecemos e que desejamos colocar nas mãos de Deus, nosso Pai Criador, a nossa vida, de nossa família, nossas angústias, temores e os nossos desejos de paz, de saúde e de harmonia. Que possamos sair daqui hoje melhor do que quando chegamos, levando em nosso coração a certeza do amparo e da nossa fé. Que assim seja, graças a Deus. Hoje nós vamos falar de fé e otimismo. Então, os temas que a casa tem nos colocado para nós estudarmos têm sido muito oportunos de acordo com o momento que nós já estamos vivendo desde o início do ano passado. Então, são dias que estão se prolongando. E quantos de nós, nestes momentos em que temos incertezas, inseguranças, não estamos questionando a nossa fé? Será que eu tenho mesmo fé? Será que eu posso melhorar esse meu entendimento das situações que eu estou passando, desenvolvendo a minha confiança, a minha fé? Então, são questionamentos que nós estamos trazendo por causa deste momento difícil, que traz, sim, para nós insegurança, incerteza. E nós questionamos até se Deus realmente nos ampara, se Deus realmente cuida de nós. Durante muito tempo, a fé esteve vinculada a uma religião. Pensava-se que só tinha fé aquele que seguia uma crença, que pertencia a uma igreja. E hoje nós sabemos que não é mais assim. Vemos pessoas que dizem não crer em nada, não crer em Deus, ateias, e essas pessoas têm muitas vezes uma fé mais forte, mais robusta do que muitos de nós que seguimos uma doutrina religiosa. Então, a fé, ela não está vinculada a uma questão de religião. Todos nós
nascemos com o germen da fé, conforme nos orientam os Espíritos. É um sentimento que nasce com a gente desde quando nós fomos criados por Deus, simples e ignorantes de conhecimento, simples no nosso viver, na nossa conduta, mas já existia em nós, no momento da nossa criação, ainda que muito primitivo, esse sentimento chamado fé. E era ele que, desde esse início, nos movia dia a dia para nós irmos vivendo, superando os desafios, já naquele momento da nossa criação, que nós ainda temos um certo desconhecimento a respeito disso, mas os Espíritos nos colocam provas de como esse momento aconteceu, que nós fomos criados por Deus simples e ignorantes e que fomos, no decorrer das nossas existências, nos desenvolvendo moral, intelectual e espiritualmente. Então, de simples e ignorantes, nós passamos aos dias atuais, construindo existência a existência, essa nossa personalidade espiritual, e com ela a fé, individualmente, de acordo com o que cada um de nós experienciou nessas várias encarnações, a que todos nós somos submetidos com o objetivo do nosso aprimoramento moral e espiritual. Se para algumas pessoas fé é uma questão de religião, para os espíritas não é assim. A fé é um despertar diário diante das intempéries da vida. É uma vontade, é uma coragem que eclode, que ela desperta, que ela brota a cada situação difícil que nós vamos passando, porque é uma tendência nossa do ser humano nós recorrermos a Deus, às preces, aos nossos santos, aqueles em quem nós acreditamos. Naqueles momentos de dor é quando nós vamos recorrer a eles. Então, essa nossa fé, ela também eclode naquele momento em que nós estamos mais necessitados, em que nós passamos por uma dificuldade e nós vamos aprendendo devagar, conforme a vontade de cada um, conforme o ímpeto de cada um de colocar essa vontade, esse otimismo em prática, é que nós vamos começando a desenvolver essa capacidade de lidar com as situações da vida, desenvolver a resiliência, que é aquela condição igual da esponja. Nós usamos, lavamos, colocamos detergente, utilizamos para várias situações, aí a gente dá aquela enxaguadinha na água e ela volta ao normal. Então, a resiliência é isso, nós passarmos pelas dificuldades, passarmos pelas intempéries, angústias, mas a gente ir se superando, voltando à normalidade e vivendo o nosso dia a dia de uma forma a entendermos que um dia nós estaremos muito bem, muito felizes, mas um dia nós podemos estar mais ruins, mais cabisbaixos, com situações difíceis em nossa vida, e a gente tem que adquirir essa resiliência, essa capacidade de um dia enfrentarmos as dificuldades e no outro dia nós estarmos mais firmes e fortes numa situação mais confortável. Então, se alguém aqui presente, ou mesmo pela internet, acha que não tem fé, está enganado. Porque se nós estamos aqui superando as dificuldades desses momentos tão incertos, é porque nós temos dentro de nós, sim, essa força, essa coragem, essa fé que ainda pode ser um tanto quanto fraca, mas que ela está nesse desenvolvimento, nessa busca. E um momento como este que nós estamos passando é excelente para que nós possamos desenvolver a nossa fé. Então, a fé, nós sabemos que ela pode ser cega, né? É aquela situação de que eu creio, porque eu creio, eu não preciso entender o porquê disso, alguém me diz que é assim, então eu acredito e eu caminho
por essa orientação, mesmo que seja no escuro, porque a minha fé é cega, porque eu não compreendo o porquê das coisas, eu não sei o porquê das coisas acontecerem, o porquê desta vida estar se encaminhando desta forma. Mas essa fé cega, será que ela, de verdade, ela é firme e forte, como deve ser a fé? A fé que os espíritos nos recomendam, que Allan Kardec nos fala, que nós vamos citar logo mais aqui adiante, o que ele diz a respeito da fé. Será que essa fé cega, ela é firme e forte, como deve ser, para que diante de uma decepção, diante de novos conhecimentos, ela não se abale? Será que acreditar cegamente em algo ou alguém, sem buscar entender o fato, me dá a garantia de que lá na frente, lá no futuro, ela não pode se desmoronar e tudo aquilo que eu construí para fazer, fortalecer a minha fé, de repente pode cair por terra? Eu me afasto até da religião que eu um dia abracei, porque eu descobri que as respostas que ela me dava não tinham um fundamento, não tinham uma base científica, filosófica, que me satisfizesse a minha sede de saber. Então, segundo Kardec, o codificador da doutrina espírita, fé inabalável é aquela que encara a razão face a face em todas as épocas da humanidade. Então, levando isso aqui em consideração, será que sem conhecimento, sem o crivo da razão, é possível ter fé? Então, é possível, sim. É possível termos aquela fé cega que deriva do fanatismo religioso, dessa crença inabalável em um dirigente humano que conduz a nossa vida, dizendo o que é certo nós fazermos, o que é certo nós vermos na televisão, o que é certo nós nos vestirmos, né? Então, tratando a nossa fé como uma ferramenta de nos causar o medo do castigo divino, e nós espíritas sabemos que Deus não castiga. Foi necessário, em outros tempos, nós conhecermos um Deus que castigava, um Deus que punia, para ser como um freio na nossa vida. Mas agora não, nós já temos conhecimento, já somos adultos o suficiente para entendermos que Deus é um Pai de amor, que não faz mal para nós, não nos castiga. O que nós sofremos na nossa vida são simplesmente as consequências daquilo que nós fazemos, da forma como nós conduzimos a nossa própria vida. Sem contar também que o certo e o errado não podem estar com um ser humano, como nós, que todos aqui somos aprendizes, estamos aprendendo, tirando as raras exceções de espíritos missionários que por vezes habitam entre nós aqui na Terra e nos trazem exemplos de honradez, exemplo de evolução espiritual e moral. Mas a maioria de nós ainda é um aprendiz. Então, a verdade não pode estar à mercê de alguém que queira nos conduzir como um rebanho da forma como, no seu entendimento, à luz daquilo que ele compreende das Escrituras, seja o certo para todos nós. Então, a verdadeira fé, ela vem do conhecimento de Deus, das suas leis, porque só Deus é perfeito, só Deus é onipresente, está em todos os lugares, é onisciente, sabe, conhece tudo, é perfeitamente soberano, justo e bom. Então, só a Deus cabe essa questão de nos trazer o melhor conhecimento. E nós, é óbvio, não devemos julgar esses que se entendem como representantes de Deus aqui na Terra e acham que podem nos conduzir.
Porque nós também entendemos que são aprendizes, são sujeitos a falhas, a situações equivocadas, então não devemos julgá-los. Eles merecem a nossa consideração e o nosso respeito. É uma passagem que eles estão fazendo por este momento ainda de transição, até chegarem ao conhecimento da verdade de fato, a verdade que liberta. Por que a verdade liberta? Esse conhecimento da verdade que Jesus tanto nos fala. Porque justamente quando nós conhecemos a verdade de Deus, a verdade divina, nós entendemos que nós não precisamos mais ouvir as outras pessoas, que essa força interior está dentro de nós, que nós sofremos as consequências dos nossos atos. Então, que nós devemos, para ter, se desejamos ter uma vida melhor, nós devemos conduzir a nossa vida melhor também, nós devemos evitar os equívocos cada vez mais, devemos amar o nosso próximo cada vez mais, praticar a caridade cada vez mais. Então, é esse entendimento que traz essa verdadeira fé que vem do Criador, né? Então, aqueles que não creem que Deus nos comanda, creem numa energia que está no universo, não importa a forma como nós entendemos Deus comandando a nossa vida, mas o fato é que Ele está lá, o fato é que Ele nos guia. Quantas vezes nós nos desviamos dos nossos caminhos? Quantas vezes nós tomamos atalhos perigosos e que nós acabamos sofrendo consequências, às vezes, desastrosas? Quantos de nós não fazemos isso? Não fizemos e não fazemos ainda isso. Então, Deus, o que Ele faz em nossa vida? Ele manda os seus guardiões, que são os nossos mentores, nosso anjo da guarda, os espíritos evoluídos, nossos entes queridos, eles vêm para nos colocar no caminho reto novamente. Então, nós nos desviamos porque temos a liberdade de escolher aquilo que queremos, aquilo que achamos melhor para nós. Mas Ele, com todo carinho e cuidado, faz com que esses mentores, que nunca se afastam de nós, nos intuam cada vez mais. E vai haver aquele momento em que nós vamos ouvir esses anjos guardiões, vamos ouvir o nosso mentor, um ente querido, ou através de um sonho, ou uma intuição, e nós vamos ouvi-los e nós vamos retornar ao caminho do bem. Então, a fé verdadeira, inabalável, é essa que é construída sobre essas bases sólidas, bases que o Espiritismo nos dá, não em detrimento de outras doutrinas, mas o Espiritismo não é uma religião. O Espiritismo é um estudo, é um conhecimento, é um desenvolvimento de vida, de atitudes, é uma filosofia. Nós questionamos e temos as respostas dos Espíritos de onde nós viemos, para onde nós vamos quando nós desencarnarmos, para onde nós vamos aqui mesmo reencarnados, para onde estamos nos encaminhando e para que nós estamos aqui. Então, o Espiritismo traz para nós essa fé raciocinada. Então, essa fé cega que nós falamos, ela não é aquela que nós, às vezes nós vamos ter uma passagem pela fé cega, vamos, a maioria de nós tem ou teve, mas o nosso conhecimento, nosso aprimoramento vai fazer com que nesta ou nas outras reencarnações a gente entenda essa questão da doutrina espírita trazer para nós a fé raciocinada. Quer dizer, muda o mundo, muda a ciência, mudo eu, mas as minhas bases, as bases da minha fé, daquilo que eu construí, não mudam, porque são baseadas nos conceitos, nas leis divinas, que são imutáveis, não mudam jamais. E por que a fé
ela é tão importante, né? Porque é ela que faz movimentar em nós essa vontade de sairmos das situações difíceis. É ela que nos tira do buraco que às vezes a gente cai quando a gente fica paralisado diante do medo, né? Diante da insegurança, porque o medo ele paralisa, o medo bloqueia. Por isso que ele é uma ferramenta poderosa nas mãos daqueles que sabem manipular as nossas dificuldades, o nosso emocional. O medo paralisa, ele impede você de sair daquele buraco que às vezes a gente caiu por uma situação difícil, que é natural. Então, essa fé que a gente vai desenvolvendo é que vai nos ajudar a sair desse buraco, né? Então, segundo os espíritos, existe a fé humana e a fé divina, porém, uma sem a outra não é tão forte quanto as duas juntas. Então, a fé humana, por exemplo, às vezes nós podemos confundi-la com otimismo. Otimismo é uma condição natural do ser humano de estar sempre de bem com a vida, de ter uma certa facilidade, uma certa resiliência para lidar com os problemas. A fé humana é aquela confiança em você mesmo, é a confiança no seu potencial, é a certeza de que você vai chegar aos seus objetivos porque essa força está dentro de você. Então, ela é diferente da questão do otimismo, que é um sentimento que pode estar aí junto com a gente, na nossa existência. Mas a fé humana é a fé em mim mesma, é a fé na minha certeza, nos meus potenciais e na minha habilidade. Então, só com a fé humana eu já consigo fazer uma movimentação, ligar esse motor da vontade para nós sairmos do marasmo, para nós sairmos das situações difíceis em que nós nos encontramos. Mas será que a fé humana sozinha ela é capaz de superar as dificuldades que a gente vai encontrar no decorrer da nossa existência, agora, neste momento? Será que só a fé humana já é capaz? A fé humana é capaz de suplantar, superar o nosso medo, as nossas angústias? Não é. Por isso que a fé divina ela vem se aliar a essa fé humana, e as duas juntas é que vão nos fortalecer. Porque a fé divina é que vai nos auxiliar nesse processo de reconstrução emocional, quando nós estamos abalados, quando nós estamos inseguros. É essa fé divina que pode ser fortalecida e deve ser fortalecida através dessa conexão com a espiritualidade, com Deus, através da prece, através do conhecimento espírita, das palestras. É dessa forma que a gente vai conseguir juntar essa fé humana com a fé divina e nos fortalecermos cada vez mais. Nós ainda não conseguimos desenvolver a confiança em nós mesmos, né? Aquela confiança inabalável. Mas por que será isso? Será que nós somos fracos? Não é isso. É porque nós temos uma intuição de quem nós somos. E nós sabemos lá no fundo que nós somos aprendizes, que nós ainda somos muito movidos pelo orgulho, pela vaidade, pelo egoísmo. Então, esses sentimentos, eles são sentimentos que podem nos desviar do foco dos nossos objetivos, né? Então, também, a fé divina, sozinha, também não vai fazer grande coisa. Por quê? Muitos usam a fé divina e ficam lá sentados no sofá, esperando que Deus lhes resolva o problema. Não, Deus vai me ajudar, Deus vai prover. E o Espiritismo, mais uma vez, trazendo a questão racional para nós, ele explica: Deus não vai resolver, Deus vai lhe dar as ferramentas, como ele dá todos os dias, todo o tempo. Mas aprender a manejar as ferramentas é obra de cada um de nós. Então, somente essa fé divina, em que a gente fica esperando as coisas caírem do céu, as soluções virem do nada, isso não vai acontecer. Então, nós temos uma parcela de esforço para que as coisas se encaminhem para um melhor desfecho. Mas é claro que ainda, para muitos de nós, é muito mais cômodo se deixar levar
pela fé cega, ou achar que tudo aquilo que nós temos de bom acontecendo em nossa vida é obra nossa, é obra minha, do ser humano, não é obra de uma cooperação divina, de espíritos, de entes queridos, não. Sou eu. Eu é que sou autossuficiente para fazer da minha vida a melhor vida. Então, para desenvolver a fé, essa fé que a gente fala, a fé em Deus, a fé, a certeza, não a fé não é confiança, a fé é certeza. Eu não confio, eu tenho a certeza de que coisas boas vão acontecer na minha vida. E por que essa certeza? Porque eu estou agindo no bem, porque eu estou pensando o bem, porque essa pandemia está me tirando pessoas, está me tirando trabalho, está me trazendo incerteza, mas eu sei que isso vai ser superado com a ajuda divina, com o meu esforço, com os meus potenciais e habilidades cada vez mais desenvolvidos, né? Então, desenvolver essa fé exige esforço, exige o estudo, exige o autoconhecimento. É uma proposta que precisa de um ser mais amadurecido, com vontade de sair, naquela frase que as pessoas usam, sair da caixinha, sair fora da casinha, né? Enfrentar o mundo e as suas dificuldades de frente, inabalavelmente, como Kardec nos coloca, sem medo, porque sabe, tem a certeza, tem a confiança de que a fé é fruto de uma semeadura muito fértil. A minha semeadura está sendo fértil, por isso que o meu retorno vai ser tão bom quanto aquilo que eu estou semeando. E lembrando que a fé sem obras, a fé sem caridade, ela é oca, ela é vazia. Segundo o Evangelho, é uma fé morta. Então, nós sabemos que, para nós termos uma vida boa, nós temos que parar de olhar para nós mesmos e começarmos a olhar para o nosso próximo, desenvolvendo a compaixão, desenvolvendo a empatia. São esses os sentimentos que vai fazer com que a nossa fé seja uma obra de caridade para com o nosso próximo. Então, isso é tudo importante. Muitas vezes a gente se acha rejeitado, não se sente amado. Então, experimente só amar. Ame, mesmo que você seja rejeitado, ame. Você vai receber um amor de volta num momento ou outro, porque é o que vai vir, é uma lei de ida e volta, é uma lei de retorno. Se você não é amado, não se sente amado, ame mesmo assim. Se você não é compreendido, compreenda. Se você não é ouvido, ouça. Tudo aquilo que você fizer para o outro, você vai acabar recebendo de volta. É essa lei que é uma lei da matéria mesmo. Tudo aquilo que a gente faz retorna para nós, né? Então, vamos fazer essas práticas boas, as práticas da caridade. E aí, a gente tem um questionamento para terminar, que muitos de nós, a gente tem dificuldade de desenvolver a fé, porque a fé é uma coisa que nós não vemos, é um sentimento, né, que nós não vemos, que nós não podemos pegar, porque ele não é concreto. Qual é a forma de materializar a fé? Olhando para a nossa própria vida. Não é a nossa vida a maior prova da existência de Deus? Não é a nossa vida a maior prova de que temos agentes espirituais, aquilo que a gente queira acreditar, que estão atuantes na nossa vida? Então, vamos olhar a nossa vida um pouco para trás. Nós vamos relembrar de perdas, situações difíceis, às vezes traumatizantes, mas vamos também relembrar de situações boas, felizes, alguém que se foi, ou viajou, ou foi para o plano espiritual, mas alguém que entrou na nossa vida, alguém, um ser novo que veio na nossa família, um filho, um neto.
Então, se nós olharmos para trás na nossa vida, nós vamos perceber que os fatos, eles vão se encaixando numa engrenagem perfeita. Porque se Deus é perfeito e Ele nos deu a vida, está buscando nos conduzir por essa vida, para que nós sejamos felizes e melhores, Ele fez da vida uma engrenagem perfeita. Só que nessa engrenagem existem as perdas e danos, existe a manutenção. Então, o que acontece? Às vezes, situações difíceis vêm na nossa vida, mas se a gente olhar com carinho, com sinceridade, com honestidade para trás, nós vamos ver que esses fatos ruins podem, como se encaixam num fato bom. Às vezes, uma coisa ruim teve que acontecer, eu perder meu emprego, tantos anos na empresa, a empresa faliu, nem me pagou. Só que um dia eu acordo e eu falo, nossa, mas eu sou uma pessoa que eu sei fazer bolos. Eu vou fazer bolos para ganhar dinheiro. Eu vou descobrir meus talentos, minhas habilidades, que às vezes estão lá encostadas, quietinhas, porque eu não estou precisando usar, mas que elas estão lá. Então, olha essa engrenagem perfeita. E ainda mais se a gente puder trabalhar com aquilo que a gente ama fazer, porque amar, fazer o que ama não é trabalho. Então, olha quantas oportunidades a gente tem quando a gente olha para trás. Olha para trás no intuito de crescer e de ir cada vez mais para frente, porque Deus esteve lá. As mãos de Deus estiveram na nossa vida. As mãos de Deus estiveram com a gente quando nós perdemos nossos entes queridos. As mãos de Deus estiveram na nossa vida quando a gente perdeu o nosso emprego. Deus esteve conosco o tempo inteiro. É essa fé que a gente tem que construir. E a gente vai materializar essa fé, a gente vai sentir, vai poder enxergar a fé quando a gente fizer essa passagem, esse exame do nosso passado recente, ou mais para trás um pouco, e a gente vai ver que foi tudo perfeito. Entre perdas e ganhos, foi tudo perfeito. E a gente vai conseguir materializar uma coisa que, às vezes, a gente tem dificuldade de crer, a gente tem dificuldade de construir. Mas nós vamos ver que nós nunca estivemos sós. Sempre tivemos almas benditas, ou reencarnadas, amigos, parentes, uma pessoa que às vezes nem nos conhece direito e que está lá para nos ajudar. E os espíritos, o mundo espiritual que pulula à nossa volta o tempo inteiro e que nós não temos conhecimento ainda para poder interagir com esse mundo para receber toda a ajuda necessária. Então, Deus, Ele põe na nossa vida, Ele tira na nossa vida, Ele põe de novo, Ele tira de novo, Ele está sempre com a gente, interagindo na nossa vida. Então, vamos tentar fazer esse exercício, é um convite que a gente faz aqui para nós tentarmos visualizar de verdade esse amparo divino, certeiro, seguro na nossa vida. E a gente vai conseguir construir cada vez mais uma vida melhor, mais segura, mesmo diante das incertezas, nós vamos confiar. Se hoje não está bom, amanhã vai melhorar. Se aconteceu isso de ruim, coisas boas vão se encaixar nessa situação para me trazer mais paz e mais harmonia. Então, meus queridos, é com essa fé renovada, esse entendimento que maravilhosamente a doutrina espírita nos traz, é que nós vamos fazer agora as nossas vibrações. Vibrar é doar aquilo que nós temos de melhor em nós. Todo o nosso amor, todo o nosso desejo de saúde. Então, vamos adentrar, cada um de nós, aos hospitais, às enfermarias. Vamos passando pelos leitos, seja dessa Covid, seja de outra doença qualquer, e nós vamos dar esse abraço naquele paciente, naquele acamado. E nesse nosso abraço nós vamos mandar todas as nossas boas energias, todo o nosso desejo de revitalização do seu corpo físico, da sua saúde. Vamos também adentrando as penitenciárias, as delegacias, da mesma maneira levando esse nosso amor, levando essa nossa força.
Vamos pensando num ente querido, em alguém que às vezes a gente não conhece, num ente querido necessitado dessa nossa energia positiva. E vamos pensar nele agora por breves segundos e abraçá-lo. Abraçá-lo carinhosamente, fortemente, desejando a ele que todas as bênçãos possam ser lhe dadas. E por fim, todos nós vibrando pelo planeta Terra, tão necessitado de reajustes, de moralidade, de reformas, de saúde, que essa vacina possa cada vez mais chegar a todas as pessoas, todas as mais necessitadas primeiro, e a todos, para que nós possamos recobrar a nossa vida, as nossas atividades, mas que não esqueçamos jamais da oportunidade que tem sido este momento tão difícil para nós refletirmos, tentarmos modificar a nossa conduta, a nós mesmos e os nossos pensamentos. Então, mais uma vez, nós vamos em prece agradecendo a Deus, Pai Criador, por toda a oportunidade de estarmos aqui aprendendo, de mesmo à distância nós recebermos tanto conhecimento que esta doutrina espírita nos traz. Pai Criador, a Ti agradecemos por Sua misericórdia e bênção em nossas vidas. Que nós possamos compreender que tudo aquilo que nos chega vem para que nós reflitamos, aprendamos. Em tudo, Pai, que o Senhor coloca há uma lição. Que nós possamos compreender isso cada vez mais. Agradecemos a Jesus, que tantas vezes nos carrega quando nós estamos cansados de caminhar. E aos bons espíritos que estão conosco todo o tempo, são nossos amigos, 24 horas, todo o tempo nos auxiliando, nos intuindo. A todos somos agradecidos, que assim seja, graças a Deus. Então, a gente vai explicar agora a respeito das orientações para o passe coletivo. Caros amigos frequentadores, por um tempo indeterminado estaremos oferecendo o passe coletivo. Ele é o momento em que se direcionam ou emitem fluidos para envolver a todos num mesmo clima fluídico, de uma só vez, com o auxílio da espiritualidade, como é o nosso caso, em que oferecemos o passe espiritual magnético. A espiritualidade, conhecedora de nossas necessidades, nos ampara individualmente conforme o nosso merecimento. Por isso, tenham a certeza de que todos receberão o mesmo auxílio que é oferecido na Câmara de Passes. Esta medida vem ao encontro das orientações preventivas do momento para oferecer a manutenção do bem-estar a todos. Acreditamos que todos compreenderão e pedimos que fiquem atentos às nossas orientações. Então, a Wanda vai fazer para nós a aplicação do passe coletivo, aqueles que estão pela internet, da mesma maneira, harmonizados e concentrados na equipe espiritual que, neste momento, já está nos auxiliando. Vamos lá, Wanda? Obrigada. Vamos então dar início ao nosso passe, com os pensamentos voltados a Jesus e aos espíritos amigos. Pedimos ao Pai para sermos envolvidos por essas energias de paz e de serenidade. Confiantes na misericórdia de Deus, pedimos que as nossas necessidades possam ser atendidas. Vamos a Jesus.
Graças a Deus. E no passe à distância, já mais tranquilos, vamos buscando em nossos pensamentos todos aqueles que precisam ser auxiliados. E vamos envolvendo-os com as energias boas, as energias de paz, de saúde e de muita confiança, pedindo ao Pai que leve essas energias curadoras até esses necessitados. Vamos a Jesus. Com muita gratidão, pelo amparo do Pai e dos Espíritos de Luz, pedimos que possamos continuar com esse tratamento na próxima semana. Graças a Deus. Então, agora, só para a gente finalizar, a gente vai anunciar o tema da próxima semana. É do livro Momentos de Saúde e Consciência, capítulo 20, item Consciência e Caráter. O livro é de psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Joana de Ângeles. A gente tem um último recado. Informamos que estão abertas inscrições para o curso de doutrina de 2021, vagas para o primeiro ano. O curso tem previsão de começo no dia 1 de março, com aulas iniciais no modo virtual por consequência da pandemia. Os interessados devem procurar o plantão de orientação. Agradecemos a todos. Então, é uma oportunidade aqui de nós adentrarmos mais profundamente na doutrina espírita, no seu estudo, e esse curso nos dá a oportunidade de nós até utilizarmos, por enquanto, essa ferramenta virtual que é a internet. Depois, quando pudermos, a gente faz as aulas presenciais aqui no nosso centro, que são deliciosas. Aconselho, falem com os amigos, com familiares, passe no plantão de orientação e faça a sua matrícula. Vai ser muito bom esse curso, gente. Eu sou suspeita para falar, mas é uma delícia a gente aprender espiritismo, tá bom? Então, aqueles... todos já receberam o passe, então podem ir para suas casas com Jesus no coração, plenos de conhecimento, de paz, de felicidade, com essa fé renovada. E aos nossos amigos da internet, da mesma maneira, que todos recebam o meu abraço de coração e até um próximo encontro. Obrigada.